Olá a todos, saudações, aqui é o professor Luciano Salles e vamos começar agora o estudo da embriologia, que se dará em 6 unidades. Então, nessa primeira unidade nós vamos fazer uma introdução à embriologia, conhecer um pouco da história e conhecer alguns termos relacionados às ciências na embriologia, né? Os estudos, na verdade, na embriologia. A formação do embrião sempre fascinou os homens. Então, assim, historicamente, a gente vai verificar que ocorreram diversos momentos que demonstraram curiosidades em saber a origem, tanto da espécie como do processo formador do indivíduo, tá? Então, os tempos, eles sempre foram muito remotos, e o desenvolvimento dos seres vivos tem sido um importante foco da ciência, e através da história humana os indivíduos têm sido estimulados a procurar as causas desse acontecimento tão especial e ao mesmo tempo tão comum, que é justamente a questão do desenvolvimento do embrião, tá? O que a gente pode falar um pouco sobre a questão da embriologia? A formação do embrião sempre despertou nessa curiosidade na sociedade científica, levando, por exemplo, naturalistas e cientistas ao longo da história a buscar explicações para a origem e o desenvolvimento dos indivíduos. A embriologia descreve as sucessivas fases do desenvolvimento e a terminologia utilizada, muitas vezes de origem latina, grega, que vai facilitar, no caso, a compreensão. Por exemplo, o termo embrioblasto combina embrião com a célula jovem, e zigoto deriva da palavra grego zigotos, que significa união, dedicando a fusão do espermatozoide com o ovócito. Então, para que vocês entendam, a embriologia é a ciência que vem estudar o embrião, desde basicamente da sua formação ali inicial, que é quando, por exemplo, um espermatozoide se une com o ovócito e forma a única célula chamada zigoto. Então, ali começa uma série de eventos que vai permear alguns dias até acontecer, por exemplo, a implantação no endométrio, num processo chamado nidação, onde vai começar basicamente aí o período embrionário, que vai datar até a 8ª semana, né? E aí a gente vai ter momentos específicos aí, iniciais da gestação, tá? Para que a gente tenha tudo muito bem definido hoje com relação à parte de tecnologias, à parte de pesquisas, à parte, por exemplo, da ciência em si, da embriologia, muitos cientistas precisaram estudar profundamente para que hoje a gente realmente tenha isso tudo muito bem definido. E aí a gente tem uma linha de tempo da ciência, tá? E aí vem datar primeiramente na Idade Média. Então, lá na Idade Média, o conhecimento científico ele ficou estagnado, influenciado pela religião e pela falta da tecnologia. A teoria, por exemplo, da semente dupla, que sugeria uma mistura de semente fêmea com espermatozoide, era a ideia predominante. E aí, no século XVII, com a invenção do microscópio, surgem novas teorias. Por exemplo, a teoria do ovismo, que defendia que o ovo era o elemento reprodutor. Então, na época, um cientista chamado Havel, ele estudou o desenvolvimento do ovo de galinha e de mamíferos. E Graft, ele descreveu os ovócitos ovarianos. Depois veio a teoria da pré-formação, prevalecendo até o século XVII. Essa teoria afirma que uma mistura do embrião com um homúnculo, que tem uma figura que vocês depois vão ver na apostila, já existia pré-formada no espermatozoide, crescendo após a penetração no óvulo. E essa ideia foi defendida por cientistas, tá, bem importantes. No século XVIII, Spallanzani ele realizou as primeiras investigações sobre as fecundações em rãs, podendo ser considerado pioneiro na inseminação artificial.
No entanto, por suas ideias ovistas e preformistas, não compreendeu totalmente a importância de suas descobertas. Surgem também nesse período os estudos sobre anomalias embrionárias, dando a origem à teratologia, que é uma parte aí da embriologia que vai estudar as questões das malformações do embrião. E a gente vai ter até uma unidade que nós vamos falar especificamente sobre essas malformações, ok? No século, por exemplo, XIX, o aperfeiçoamento da microscopia impulsionou a ciência. Van Bauer, por exemplo, identificou o ovo de mamíferos e as suas camadas de tecidos que dá origem, no caso, aos órgãos, ok? E ele também um outro cientista, no caso Herbert, ele descreveu as fases da fecundação. Já no século XX, a embriologia passa a ser experimental, como pesquisadores como Volt, Hoxsey e Sperman, que eles ganharam, por exemplo, o Prêmio Nobel, que demonstraram os mecanismos de desenvolvimento. A criação da fertilização in vitro, por exemplo, de Robert, lhe rendeu um prêmio também Nobel de Medicina e de Fisiologia em 2010, por exemplo. E aí revolucionou a área, ok? Então a gente percebe aí, ó, que até o século XX a gente teve várias fases aí importantes para justamente no século XX a gente ter a embriologia consolidada, ok? Um outro famoso que a gente pode mencionar é Leonardo da Vinci, que ele basicamente fez inúmeros desenhos que vêm contribuir, por exemplo, para a anatomia. Se a gente tem, por exemplo, vários átolos de anatomia, foi graças a alguns artistas lá, por exemplo, do passado, como Leonardo da Vinci, que desenhavam, né? Então, Leonardo da Vinci, ele desenhou várias obras aí, mostrando os fetos, por exemplo, dentro de úteros abertos, ok? Então, assim, grande contribuição para que hoje a gente saiba sobre esse desenvolvimento. Então, assim, a gente vai verificar daqui a pouco que em cada mês, em cada semana, para ser mais exato, o embrião ele vai estar de uma determinada forma. E quando a gente chega, por exemplo, no período fetal, a partir da 9ª semana de gestação, a gente vai começar vendo aí, ou continuar, na verdade, vendo aí esse feto agora se desenvolvendo. E a cada, por exemplo, semana, a gente consegue ver uma certa evolução nesse desenvolvimento, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre terminologia e conceitos de desenvolvimento. Então, assim, a embriologia e a anatomia utilizam uma nomenclatura específica para descrever a posição e a direção das estruturas, que é fundamental para o estudo de pequeno embrião e de seus órgãos. Por exemplo, a gente tem os termos de posição e direção. Enquanto, por exemplo, a anatomia adulta se baseia em uma posição ereta padrão, que é a ortostática, a embriologia usa termos mais adequados para o desenvolvimento inicial. E aí a gente tem exemplo rostral, cranial ou cefálico, que vem indicar que a estrutura está mais próxima da cabeça ou da extremidade anterior. Caudal ou inferior indica que a estrutura está mais próxima da cauda ou da extremidade inferior. Ventral ou anterior indica a parte da frente do corpo. Dorsal ou posterior indica as partes das costas. Proximal e distal descreve a distância entre a estrutura em relação ao seu ponto de fixação. Tá? E aí a gente tem alguns modelos, por exemplo, de imagens para que vocês consigam ver na apostila e acompanhar melhor. E existem também os planos corporais. Então aí o que a gente tem? O estudo de embriões é feito através de cortes em diferentes planos, o que permite a visualização das estruturas em diversas perspectivas. Exemplo, a gente tem um plano mediano, que é um plano vertical, que divide o corpo em metade direita e esquerda. Estruturas mais próximas a esse plano são mediais, enquanto mais distantes são laterais.
A gente tem um plano sagital, que é um plano paralelo ao plano mediano, que divide o corpo basicamente aí em laterais, né, direita e esquerda. Porém, ele é sempre um plano paralelo ao mediano. A gente tem um plano coronal, também chamado de plano frontal, que vai dividir o corpo em partes anterior ou posterior. Nós temos também um plano transversal, que é um horizontal, um plano que corta o corpo horizontalmente, formando um ângulo reto com plano mediano e coronal. Tá? Então, também nós temos as ilustrações aí para que vocês entendam mais sobre esses termos. E aí, pessoal, nós chegamos agora na parte de metodologias de estudo. Então, a compreensão da embriologia pode ser aprimorada com o seu estudo de diversas metodologias, separando as dificuldades éticas e biológicas na obtenção de materiais de estudo humano. Entre elas vão se destacar modelos tridimensionais para a visualização das fases de clivagens, implementação e glastulação. Os recursos, exemplo, visuais como figuras, esquemas, imagens coloridas, da parte dos fetos, vídeos didáticos, animações e softwares educativos, materiais fixados, que são o uso de embriões, fetos e placentas fixados para observações, tecnologias diagnósticos pré-natal, por exemplo, como ultrassom, como o aminocentese, né, que é a retirada de líquido amniótico, né, por exemplo, permite o estudo do embrião e do fetos vivos. Então, assim, a gente tem diversos tipos de metodologias para que a gente venha estudar basicamente essa ciência, que é a embriologia, e entender toda essa questão da fecundação, do desenvolvimento embrionário e do desenvolvimento fetal, até chegar a vida extrauterina, que é justamente com o parto, tá? Então, aqui nessa primeira unidade é mais essa questão realmente de história, de conceitos básicos de embriologias, de termos e de metodologias que são essenciais justamente para o estudo dessa ciência chamada embriologia. Fiquem, por exemplo, com a atividade que está no final dessa unidade 1 e que vai fixar justamente e ajudar vocês a fixarem estes conhecimentos.